Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Bem-vindos a um capítulo mais de seu canal Fé na Bagagem. Hoje estou aqui e estou muito feliz porque quero compartilhar com vocês que meu esposo e eu tomamos a decisão de criar um espaço para falar da saúde mental. Então, eu quero compartilhar com vocês minha experiência. Quero fazer um aclaramento para vocês, quero aclarar para vocês que eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, e não sou psiquiatra tampouco, tá? Eu sou só uma paciente, né? E eu quero compartilhar com vocês minha experiência, sabe? Porque eu sei que é difícil passar pela situação de uma crise de ansiedade e não saber por que está acontecendo isso contigo. Em realidade, eu vinha apresentando esses sintomas desde criança, só que de há 2 anos para cá é que ele foi incrementando, né? Então, a ansiedade é só uma resposta emocional e natural em situações de perigo, de estresse ou de incerteza. Por exemplo, assim, quando você vai a uma entrevista de trabalho, você sente aquele susto, né, que dá, e você sente que, nossa, tá nervoso, tá suando. Bom, aí descargou a adrenalina teu corpo pela situação que você vai fazer, né? Então, o que acontece quando essa situação ou essa descarga de adrenalina ocorre é, mais comum? Vai acontecendo em situações que você está quietinho. Bom, aí pode causar como disse, um problema que afeta nossa qualidade de vida. Por quê? Porque vai se convertir, não solamente vai ser um episódio de estresse, sino que ele vai se tornar um transtorno de ansiedade. Então, hoje eu estou aqui para te falar como foi que eu descobri, né, que eu estava passando por transtorno de ansiedade, né? Primeiro, você pode diferenciar se é solamente estresse ou se é um síndrome ou transtorno de ansiedade, né? Quando você passa por medo, preocupação excessiva e uma coisa que se repite constantemente em tua cabeça, você tem que visitar um especialista. Primeiro que nada, tem que visitar um especialista para ele tirar todas as tuas dúvidas, né? Eu, antes de visitar o especialista, eu estava apresentando sintomas e aí eu estava percebendo que algo não estava bem em mim. Então, eu que percebi. Eu entrei num ônibus certo dia e eu comecei a ter palpitações, sabe? Aumentou minha frequência cardíaca. Então, eu, eu tive que descer do ônibus e ir no médico. E eu pensava que estava me infartando. Então, não era isso, era somente uma crise de ansiedade. Então, você tem que ficar atento com isso. Por quê? Porque chega um momento em que você pensa que você está sofrendo do coração e não é assim, não. É só uma crise de ansiedade que ele libera aquela adrenalina em teu corpo. Você pensa que está em perigo e teu coração começa a bater forte, né? E você pode sentir que você está passando mal, né? Então, eu aconselho a vocês, podem ir a um cardiólogo, podem ir ao médico geral. Desculpa, né, que eu tenho um barulho aqui, né, mas é que eu tenho cachorro aqui no, no lado, e então ele começa a latir justamente quando eu estou fazendo o vídeo. Então, outra coisa é que você vai começar a suar. Vai acontecer que você vai ter episódios de sudoração e você não vai saber por quê, se você não está correndo, você não está fazendo nenhuma atividade física. Em meu caso, eu sudava muito na parte da cá atrás e nos pés e nas mãos, sabe? Nossa, era algo muito incômodo. Ainda acontece, né? Também acontecia que dava muitos tremores. Em meu caso, eu começava a tremer muito aqui, minha mandíbula, sabe? E minhas mãos. E eu decía, nossa, pero por que estou tremendo? Essa é outra resposta do corpo, sabe? Por aquela adrenalina liberada, né? Dificuldade para respirar. Essa foi também uma sensação que foi bem difícil para mim superar, porque eu sofro de asma. Eu uso bombinha em ocasiões e tal. E quando comecei a sentir aquela falta de ar, eu dije, nossa, vai dar asma.
Mas quando eu ia ao doutor, falava, não, você tá bem, você só tá hiperventilando. Então, tem que ficar de olho com isso. Se você sente que você está começando a respirar mais, trata de se calmar, de respirar fundo e soltar para você não hiperventilar e não aconteça isso, de você ter falta de ar. Aquela tensão muscular. Você coloca como se você estivesse rígido, assim, sabe? Você sente que, nossa, que tá duro. Me entende? Isso é porque essa rigidez acontece também pelo mesmo. É uma reação do corpo à adrenalina liberada. Então, gente, você vai perceber todas estas coisas, cara, e você vai ficar, olha, porque tá acontecendo isso comigo. Cara, é comum. Muita gente sofre de ansiedade. Só que havemos pessoas que, uno, somos crônicos, por dizer, uma pessoa que acontece comum, já tem um transtorno de ansiedade, e outros solamente sentem ansiedade em um momento de tensão. Só. Um momento de tensão, um momento de estresse, um momento de preocupação, tá? Então, a la hora da crise, é bem difícil a gente se controlar, porque você fica como cego, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi com estas crises é que você tem que respirar, né? Eu acho que esse é o primeiro que você tem que fazer. A você respirar fundo, reter um pouquinho a respiração, logo soltar devagar, você vai começar a controlar os batimentos do coração, não vai sentir o coração batendo tão rápido, não vai pensar que está se infartando, né? Você vai controlar a hiperventilação, não vai sentir que tem falta de ar, né? E você vai tratar de ficar mais relaxado. Existe uma técnica que o nome dela é, tratamento. Em português ainda não sei a palavra. Só sei que é um tratamento de presente, sabe? Você tem que se ubicar no presente. Você tem que ver seu redor, seu entorno, né? E você perceber onde você está. Se você tem um objeto perto, você pega o objeto, você toca ele, você começa a perceber a textura, você começa a perceber se ele está quente ou está gelado, né? E isso vai ser que tua mente volte ao momento onde você está, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu também pratico. Quando eu sinto que vai dar ansiedade, eu pego um pedaço de tela de minha roupa e eu começo a tocar a textura dela. Começo a tocar se ela tá lisa, se ela tá áspera. E isso me leva a me concentrar em la tela que eu estou tocando. Outra coisa que também ha funcionado para mim é algo assim, você começa a falar com você mesmo. Você está seguro, você está em um lugar seguro, não vai acontecer nada contigo, é só uma crise. Já han dado outras crises, né? Se em um caso que tem dado várias crises, se não tem dado, tem que colocar em tua mente. É só uma crise, ela vai passar, ninguém morre de ansiedade, né? Ninguém vai morrer, não vai ter um infarto, nada por el estilo. Por isso eu estou falando para vocês. Vai para um profissional e tirem todas as suas dúvidas. Se você sente dor no peito, vai para o cardiólogo. Se você sente que não pode respirar, vai para o pneumologista. Sabe? Eu fiz tudo isso. Eu fui para todos esses doutores para eles tirar minhas dúvidas para saber se minha saúde estava ótima. Tá bom? Então, vamos a começar a enxergar esta crise como só uma fase. Não te dê medo, não fique com medo, tá? É só uma fase, ela vai passar, tá bom? Você não está sozinho, eu estou aqui com vocês e estamos à disponibilidade de vocês para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Esse espaço que a gente abriu foi para isto, para eu compartilhar com vocês o que está acontecendo comigo, que eu sei que eu não sou a única. Tem muita gente aí que também está acontecendo, está passando por uma crise de ansiedade, está passando por uma crise de pânico. E eu tive já muito pior, sabe? Eu não conseguia entrar no ônibus, eu não conseguia entrar no Uber, nem carro nenhum, sempre ficava enjoada, ficava com aquele tremor que não podia respirar, que me ia dar um infarto. Então eu entendo perfeitamente o que você está sentindo.
Então, eu tô aqui para te falar que tudo isto é passageiro, sabe? Não é fácil. Não vou te falar que de la noite à la manhã você vai estar prontinho, não. É um trabalho constante. Em lo que vai de vídeos, eu vou dar dicas para vocês de lo que eu estou fazendo para melhorar minha ansiedade, tá bom? E eu estou muito grata com vocês por você nos acompanhar aqui no nosso canal, por el apoio que você ha brindado para nós. E bom, já sabem, vamos na frente, vamos ser fortes, né? E uma das coisas que eu quero te falar, que também me ajudou muito, eu tenho uma amiga, e aqui no canal você vai encontrar uma entrevista que eu tive com ela, o nome dela é Estela. Ela me aconselhou muito que me aferrara muito à palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar, né? Porque vão falar, ai, sim, como isso vai me ajudar se eu estou passando algo físico? A palavra de Deus fala que nossa batalha é aqui em nossa mente. E o problema da ansiedade é aqui em nossa mente. Então, se você coloca coisas boas em tua mente e você começa a descartar aquelas coisas ruins que te fazem sentir ruim, você vai melhorar. Em Romanos 8:6 fala que se nós colocamos em nossa cabeça pensamentos da natureza pecaminosa, nossa mente vai nos levar à morte. Mas se você permite que tua mente se dirija no espírito, você vai encontrar vida, paz e tranquilidade. Então, a palavra de Deus nos fala sobre problemas de ansiedade, problemas psicológicos. Tiveram profetas, sabe, que sofreram também de depressão, de ansiedade. Então, o que fez eu? Eu comecei a memorizar versículos bíblicos que me hacen me aferrar às promessas de Deus, que me hacen me assegurar a las promessas de Deus e que eu sei que eu não estou passando por isso sozinha. Deus está comigo me ajudando. E Ele colocou em meu coração e no coração de meu esposo trazer este material para vocês. E bom, obrigada. Obrigada por nos ver, obrigada por nos permitir chegar a seus lares e obrigada por nos apoiar em nosso canal. Espero que tenham um grande dia hoje. Deus abençoe. Mando um beijo para vocês. Deus abençoe, tá? Nos vemos em outro capítulo. Tchau, tchau.